prazer aqui hoje, quando o Felipe me chamou para falar sobre alguma coisa, aí eu pensei em contar mesmo uma história bem informal, assim, não é para ser palestra nem nada, é só para poder contar um pouco a minha história, assim, do envolvimento com o open source, e com o objetivo mais de trazer inspiração aí para quem está querendo, talvez, começar a contribuir, ou para quem já contribui, sei lá, às vezes não vê tantos benefícios, então o meu objetivo é mais trazer inspiração para vocês aí mesmo, e aí eu vou compartilhar aqui, eu preparei uma apresentação. Deixa eu só descobrir como é que faz isso aqui. Eu costumei usar o Zoom, agora eu fico bugado no Meet. Deixa eu ver, compartilhar a tela inteira. Tá rolando aí de ver? Certinho, velho. Deixa eu só puxar para outra tela aqui, boa. Então vamos lá, vou começar aqui. Então, já comecei com esse título totalmente marqueteiro aqui, porque eu estava fazendo um curso de marketing, eu falei assim, vou aplicar aqui, né? Vou pegar um título estilo marqueteiro mesmo, gerar curiosidade na galera. Então, eu vou contar a história para vocês hoje do commit que me levou para a Europa. Foi uma história bem aleatória e aconteceu junto com o meu envolvimento com o open source. Então, eu vou começar a contextualizar, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Ícaro, eu trabalho com front-end, principalmente com JavaScript e React. Já tive umas experiências com back-end também, mas o front foi o que fisgou meu coração mesmo, que eu mais gosto assim, de mexer. E recentemente eu meio que dei uma mudança na carreira, eu parei de trabalhar diretamente assim, com desenvolvimento de software e comecei a trabalhar como instrutor de programação na Tribe, que é uma escola de programação. E aí agora no meu dia a dia eu não trabalho tanto assim codando, mas ajudando a galera que está começando a programar, e é uma coisa que tá sendo fantástica para mim, e tem um pouco a ver com essa história também, eu vou contar mais para frente. E aí, além disso, eu tenho um diploma de técnico em redes, mas eu não sei nada de redes direito, se vocês pedirem para eu arrumar o roteador de vocês, acho que eu não vou saber, porque eu fiz o curso técnico de redes, mas comecei a trabalhar com programação, e nunca mais mexi com redes de fato, só no máximo resetar o modem, essas coisas. E nas horas vagas eu sou ciclista também, aqui em Belo Horizonte, talvez, se vocês andam de carro, talvez eu já xinguei vocês na rua aí, por parar na ciclovia, alguma coisa assim. Mas é isso aí, então vou começar aqui, resumindo aqui a minha história, como é que foi com o meu envolvimento com o open source. A primeira coisa assim, que eu fiz pouco relevante, mas que foi legal, assim, foi em 2016, eu trabalhava como desenvolvedor numa empresa lá dos Estados Unidos, e a gente usava muito o Dropbox e o Google Drive. O nosso produto, né, era um SaaS, então era um produto que ele integrava com o Dropbox e com o Drive. E aí, na época, surgiu a versão 2 da API do Dropbox, e a gente começou a usar, só que não tinha nenhuma biblioteca que facilitasse o uso lá. E aí a gente falou, não, vamos criar essa biblioteca, a gente mesmo aqui, e a gente faz como um projeto open source da empresa. Aí eu animei demais, puxei a responsabilidade e fiz o projeto, e aí a gente começou a usar no produto, e está até hoje lá a biblioteca, mas está abandonada, assim, porque logo depois surgiu uma versão oficial lá do Dropbox, e aí a gente usou um pouco na prática, e foi o primeiro contato que eu tive, assim, com código no GitHub, no NPM e tal. Aí foi bem massa, assim, já me chamou a atenção, assim, porque foi um processo um pouco diferente do dia a dia, né? E aí, em 2017, surgiu a oportunidade de trabalhar com blockchain. Foi naquele boom que teve lá do Bitcoin e tudo mais, as empresas fazendo ICO, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é a Swap Network. Até o Felipe trabalhou lá comigo também, o Fio que está aí. E aí a gente teve a oportunidade de trabalhar lá 100% com open source, porque como a gente estava mexendo nesse universo da blockchain, fazia sentido que
que o nosso código lá fosse aberto, porque era assim, era o princípio da empresa, o princípio do blockchain, a gente precisa de que o código seja aberto para que as pessoas possam confiar naquilo, possam revisar, enfim, e para que funcione, é uma premissa que seja o código aberto. Então, foi a primeira experiência que eu tive trabalhando, assim, full time, tudo que a gente fazia lá era no GitHub, e foi bem massa, porque aquele negócio do ego, né, da gente ver o GitHub verdinho lá todo dia, só contribuição, então, teve essa parte que foi muito doida, e teve a parte de começar a ter contato direto, assim, com a comunidade, né, e principalmente porque a gente trabalhava com o Ethereum, que é uma criptomoeda, uma plataforma na blockchain, para quem não conhece, e era tudo muito novo, então todas as bibliotecas que tinham, tudo que tinha lá, estava sendo muito usado, mas ainda era um pouco maduro, então tinha necessidade de contribuição o tempo inteiro. Qualquer coisa que você fosse fazer ali, tinha alguma oportunidade de melhoria. E aí foi quando eu fiz a contribuição para o Web3, que é a biblioteca de JavaScript do Ethereum, para poder comunicar com o Ethereum, tem como se fosse uma interface que é em JavaScript, e aí provavelmente deve ser uma das bibliotecas mais usadas de blockchain, e aí a gente estava usando TypeScript, e aí a definição dos tipos não estava muito boa, estava dando uns bugs lá no nosso código, e aí eu falei assim, vou tentar fazer aqui, melhorar, e vou mandar o pull request para ver o que dá. E aí eu fiz sem falar com ninguém, fiz por conta própria assim mesmo, e aí aceitaram a contribuição. Acho que, assim, foi uma contribuição muito simples, tipo, poucas linhas, mas acho que foi a contribuição que eu fiz para um projeto mais, assim, com mais uso, assim, mais estrelas e tudo mais. E aí, bateu aquele orgulho também, né? Até hoje está lá pinado no meu GitHub e tal. E aí, com esse trabalho na Swap, rolou o que a gente estava desenvolvendo lá, era basicamente uma aplicação que conectava com o Ethereum. E aí a gente precisava de uma interface para armazenar a carteira, né? A carteira do Ethereum, que na verdade é uma chave criptográfica, né? A gente precisava de armazenar de forma segura. E aí isso é um grande desafio da blockchain, se armazenar as coisas de forma segura. E tem uma solução no Ethereum que é o MetaMask. Então, galera, só um minuto que tem um cachorro preso debaixo da cama, rapidão. Foi mal. Ao vivo tem que ter emoção, velho. Essa é a parte boa. Não conseguiu, sabe? É porque hoje eu tô de babá de cachorro aqui, meus vizinhos deixaram o Fidelzinho aqui comigo, aí ele tá fazendo umas participações. Mas vamos lá. Se estiver atrapalhando, vocês me falem, mas vai ser difícil de controlar ele aqui. Mas aí, continuando, então, tipo, a gente estava lá fazendo, a gente tinha esse MetaMask, que ele armazenava a carteira para a gente, armazenava a chave, e ele é uma extensão do Chrome. E aí, essa extensão do Chrome, ela era a forma mais segura que a gente tinha na época de armazenar a carteira do Ethereum para usar a nossa aplicação. E a gente tinha a nossa aplicação que era no browser, mas a gente queria fazer uma versão dela para desktop. Era importante para a gente ter uma versão em desktop para que pudesse funcionar, inclusive, sem depender do browser diretamente. A pessoa conseguiria conectar com o Ethereum por fora do browser. Então, no nosso cenário, era uma coisa que era interessante, aumentar ainda mais a confiabilidade na nossa aplicação. E aí, a gente tinha um desafio de fazer essa aplicação funcionar no desktop. Só que aí a gente estava pensando como fazer isso, porque a gente tinha lá o código já tudo pronto, que a gente usava Angular na época, a gente tinha a aplicação do front em Angular, que estava conectado com essa extensão do Chrome, que era o MetaMask, só que a gente queria fazer a portabilidade disso para o desktop. Só que a gente não queria fazer um outro projeto do zero, né? Aí a gente estava pensando em usar o Electron. Não sei se a galera conhece, se todo mundo conhece, mas o Electron, ele permite que você rode um site, né? Uma aplicação da web, que você rode ela de forma nativa, instalado no sistema, com pouca configuração você consegue fazer isso. Mas aí tinha um problema, que o Electron, eu não sei como é que está hoje em dia, mas o Electron, ele não funciona com
extensão do browser. A gente não conseguia aproveitar, então, a MetaMask, que era uma extensão que a gente precisava para usar, para a nossa aplicação usar, a gente não conseguia fazer a portabilidade dela para o Electron, porque o Electron ele não tinha API de extensão do Chrome. O Electron é baseado no Chromium, né, mas ele meio que pega as APIs lá que ele precisa e ele não pega tudo. Então, por exemplo, ele não tem API de extensão. E aí a gente ficou procurando, foi bastante estudo que a gente fez na época para tentar descobrir uma forma de solucionar esse problema. E aí foi quando eu descobri o Muon, que é do Brave. Acho que eu lembro que a galera da Nata curte usar o Brave, tinha uma galera usando, né? O Brave é um browser que ele está relacionado com a blockchain também, né? Se eu não me engano, a empresa é do mesmo do criador do JavaScript, enfim. Não sei direito a história, mas eles tinham o Muon, que é tipo um port do Electron, só que com a API de extensão, porque eles tiveram o mesmo problema que eu tive. Tipo assim, o Brave, ele é em cima do Chromium. Só que ele não... Aliás, eu acho que eles iam fazer em cima do Electron, alguma coisa assim. Eles iam fazer em cima do Electron, mas eles precisavam de usar a API de extensão, porque eles queriam que qualquer extensão que funcionasse no Google Chrome funcionasse no Brave. Aí, para fazer isso funcionar, eles foram e meio que pegaram o Electron e fizeram uma versão melhorada dele, assim, entre aspas, que tinha um suporte à API de extensão. Aí a gente viu isso lá e falou, não, talvez a gente consiga usar. Aí a gente conseguiu, fizemos, tipo, a gente integrou a nossa aplicação usando esse Muon, e na época eu até contribuí em algumas issues lá, não cheguei a mexer no código, mas eu contribuí com issue, respondendo galera lá, e a gente conseguiu fazer funcionar, e a gente criou uma biblioteca em cima disso, que qualquer pessoa podia clonar o nosso projeto, era tipo um boilerplate, né? A gente criou um boilerplate para qualquer pessoa clonar esse projeto e criar uma aplicação em cima dele que ia integrar com o MetaMask, ou até com alguma outra extensão do Chrome, se quisesse. E aí esse projeto, a gente foi e liberou ele, e até hoje ele está sendo usado, tipo, apesar que eu não estou dando manutenção nele, mas ele não precisa de muita manutenção, tipo, é só você fazer um fork, e já tem, tipo, o código lá. Até hoje ele está sendo usado, e foi uma coisa muito doida que, na época, tinha algumas empresas que estavam fazendo SEO, e estava levantando um investimento. Aí eu lembro que tinha umas empresas que tinham levantado, sei lá, milhões de dólares e tal, e aí uma dessas empresas forcou e estava usando essa parada. A gente ficou assim, nossa, que doido, né? Tipo assim, uma coisa que a gente fez aqui para facilitar o nosso trabalho e tal, está sendo usado em outro lugar. E aí isso já foi uma coisa que me marcou muito, assim, falei, não, tipo, um trabalho que eu fiz no dia a dia aqui, sem expectativa, liberamos e está sendo útil para alguém, tipo, em outro lugar do mundo que eu nem conheço. Aí isso foi bem massa na época. E aí, em 2018, logo quando o projeto da Swap, ele acabou, né? Ele acabou que ele não foi para frente, não deu certo, mas eu comecei a me envolver com um outro projeto na área de blockchain também, que é o Topian, que é esse projeto que eu vou falar mais aqui daqui a pouco. E que foi o que realmente, quando eu trabalhei, assim, 100%, respirava open source 100% do meu tempo. Mas eu vou entrar em detalhe daqui a pouco. E aí, ano passado, eu fiz uma contribuição também. Depois disso, depois que eu trabalhei, hoje em dia eu não trabalho mais 100% com open source, né? Mas eu sempre gosto de fazer alguma coisinha, assim, tipo, não sou aquele cara que fica codando 20 horas por dia e tal, mas, por exemplo, se eu estou mexendo em alguma coisa e eu vejo uma oportunidade de contribuir, normalmente com alguma coisa simples. Aí eu vou lá e faço um PR, tipo, aí foi o que aconteceu ano passado e esse ano, que foram as duas contribuições que eu fiz para o projeto relativamente maior, assim, que um é o Open Collective, que eu vou falar também um pouco mais para frente, que é uma empresa muito massa, e o outro que foi esse ano que eu estava mexendo no meu blog, eu criei um blog e eu estou usando o Ghost, que é uma ferramenta tipo WordPress, só que em Node, né? E aí eu estava mexendo lá com um tema, eles têm um tema do blog padrão, eu estava mexendo e eu vi que tinha como melhorar ali, tipo, uma coisa boba, assim, que eu podia fazer. E aí eu fui lá, fiz também sem nem falar com ninguém, tipo, entrei lá, vi como é que rodava e tudo mais, abri o PR e mergearam. Aí, basicamente, essa é, tipo, a linha do tempo, assim, de tudo que eu fiz, assim, de mais relevante no open source.
E aí eu vou contar a história que me levou, tipo assim, que realmente mudou minha vida, assim, mudou minha carreira, que foi uma consequência da Swap quando eu comecei a trabalhar nessa Utopian. Então, como eu já resumi aqui, né, na Swap a gente trabalhava com blockchain, então era tudo 100% open source, e esse aqui é o projeto que eu comentei, que é o Electron MetaMask Boilerplate, que, tipo, você clona ele e consegue utilizar reutilizar esse código e fazer a integração lá do MetaMask com a sua aplicação. E aí, esse foi um print que eu tirei de ontem, então, tipo, tem 43 forks, então são 43 pessoas, empresas que, pelo menos, tentaram utilizar, né? Não sei se tiveram sucesso, mas pelo menos tentaram. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar nessa Utopian, que na época foi bem sem planejamento nem nada. O que rolou foi que, tipo, enquanto eu estava na Swap, eu estava tendo muito contato com tudo que era de open source, de blockchain e tal. E aí eu mexia nessa... É uma rede social em cima da blockchain, que é essa Steemit, que basicamente, assim, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma rede social que as pessoas colocam texto lá, tipo um Medium, e aí você pode receber uma recompensa em criptomoeda se você ganhar um upvote. Tipo assim, cada upvote que a galera dá lá no seu texto e tal, ele gera uma recompensa em criptomoeda, tipo, de acordo com as regras da rede. É tipo um negócio econômico muito bizarro lá, que tipo, eu nunca consegui entender a fundo, mas de certa forma funcionava, e tipo, você conseguia, se você fizesse um texto relevante, tal, que a galera desse um upvote, muita gente gostasse, você realmente convertia isso em dinheiro, tipo, você conseguia sacar a criptomoeda e realmente ver isso virando dinheiro na sua conta. Então é um negócio muito bizarro e que eu achei muito doido, tipo, na época, quando eu estava mexendo com blockchain, foi a primeira vez que eu vi uma coisa, tipo, prática mesmo, que a blockchain estava funcionando ali. E aí eu conheci o Utopian, que era um projeto em cima do Steam, que ele tinha o objetivo de recompensar financeiramente quem contribuía com open source. Então a ideia era basicamente assim, a Utopian, ela era um perfil nessa rede social aqui, que ele tinha muito poder de voto. Tipo, quanto mais moeda você tinha nessa rede social, maior era o peso do seu voto. Então, tipo assim, se você é um cara cabuloso, o seu voto vai valer, sei lá, $2. Se você é um cara que acabou de entrar na rede, seu voto vai valer, tipo, 0,001 centavo, tipo isso. E aí, a Utopia foi um projeto que a galera fez em cima dessa rede social, que era basicamente assim, vamos criar uma conta nessa rede social que ela vai ter muito poder de voto. E aí a gente vai dar voto para a galera que contribui com o open source. Então, tipo, se você fez uma contribuição, você fala lá, olha só, eu fiz isso daqui, e aí a gente vai te dar um voto e você vai conseguir sacar esse dinheiro. E aí as contribuições não precisavam ser necessariamente de código, podia ser, tipo, tradução, podia ser design, tinha até, tipo, tinha categorias lá que a gente criava, que, inclusive, por exemplo, visibilidade, se você era uma pessoa que tem muito seguidor em rede social e tal, e alguém está com um projeto open source que quer divulgar, ela podia falar para você fazer isso, você fazia a contribuição, e o bot da Utopia, ele votava no seu texto lá. E aí o que rolou foi que, tipo, eu vi isso, achei muito doido, falei assim, vou ver como é que funciona aqui. E aí eu estava usando o próprio, tinha uma interface, um site, né, que a gente usava, que conectava com o Steam. Então, tipo, ele tinha uma interface em React, e é como se o back-end da aplicação, ele tivesse no Steam, que, tipo, é a blockchain, e era onde, tipo, todos os posts que a gente fazia nessa blockchain, eles eram armazenados usando a tecnologia do blockchain, tipo, então era como se o nosso back-end, nosso banco de dados fosse a blockchain, tipo isso. E aí eu estava mexendo lá, tentando ver como é que funcionava e tal, e aí eu vi um bug no site, tipo, e aí eu falei assim, deixa eu ver o que está rolando aqui, né? Aí eu fui e falei assim, não, vou tentar arrumar esse bug e mandar para a galera como contribuição, para testar se esse negócio funciona mesmo. Aí eu fiz a contribuição, e foi esse post aqui, né? Tipo, a gente fazia a contribuição, criava o PR e depois criava um post aqui. E aí eu fiz esse commit aqui, fiz o PR e eles aceitaram, aprovaram e eu ganhei o upvote lá na época, que foi isso aqui, tipo, $56. Tipo, foi muito, assim, para uma coisa muito simples.
Na verdade, isso aqui não era exatamente $56, porque tinha, tipo, conversão de moeda, não sei o quê, quando, na prática, sei lá, devia ser uns $30, mas ainda assim era muita coisa, e, tipo, se fosse hoje em dia era 50 milhões de reais, mas na época também tipo, não era pouca coisa, e aí eu fiquei de cara, falei, nossa, que negócio foda, tipo, muito doido. E aí eu comecei a me interessar mais por esse projeto. Mas aí foi exatamente essa contribuição aqui que foi o commit que me levou para a Europa, que é o título aqui, né? Até coloquei. O commit que me levou para a Europa é esse aqui, A145, tô zoando, não vou ler a hash dele todo, não. Mas aí, tipo, basicamente, o commit era só, o que era? Foram 2 linhas que eu fiz lá, tipo, e foi literalmente na tentativa e erro. Na época eu tinha começado a aprender React, eu não manjava quase nada. Eu fui tipo, literalmente, tipo, eu aprendi como é que rodava o projeto, fui na tentativa e erro, e aí essa combinação de linhas aqui resolveu o bug. E eu nem sabia explicar por que resolveu o bug. Mas eu fui e mandei, tipo, e eles falaram, não, legal, aceitaram e me recompensaram. E aí, o que rolou depois disso, né? Eu entrei no Slack da galera lá, tipo, eles tinham um Slack, tipo, a comunidade que estava mexendo com esse projeto, e eu comecei a interagir com a galera, e aí surgiram mais algumas contribuições para eu fazer, tipo, coisa pequena, eu fui fazendo, e aí na mesma época eu ainda estava trabalhando na Swap, mas foi na época que, tipo, que acabou, tipo, não indo para frente o projeto. Tipo, a gente acabou fechando a empresa e tal, e eu estava em contato com essa galera. Então, na época que eu vi que tipo, não estava rolando na Swap, eu falei assim, vou ver se eu consigo tipo, trabalhar com essa galera aí, porque para mim ia ser muito doido, eu tô achando esse projeto muito doido. E aí, tipo, eu cheguei lá no Slack, mandei, tinha um cara que ele era o tipo, mantenedor do projeto, né? Que na verdade virou uma empresa, depois então, ele era tipo o CEO da empresa. E aí eu cheguei e mandei mensagem para ele, me contrata aí, velho, tô querendo trabalhar com vocês. Tipo, literalmente, falei só isso. Aí ele falou, tá, quanto que você quer? Aí eu falei, tipo, ele, não, então beleza, então pode começar. Aí eu falei, não, já fiquei de cara, né? Tipo assim, que isso, né? Ele nem me conhece direito, nunca conversei com ele e tal. E aí, e aí eu comecei a trabalhar lá, e, tipo, foi uma experiência muito doida. Tipo, a empresa era totalmente remota, tipo, 100% da galera distribuída, não tinha nenhum escritório nem nada, e era tudo open source. E aí tinha galera, tipo, eu coloquei aqui a lista, assim, de cabeça de que eu lembro, de galera de país diferente que eu trabalhei na época. Então, tipo, tinha tudo que é fuso horário diferente. Então, eu tava indo dormir, tinha alguém começando a trabalhar, tipo, na China, era bem doido, assim. E, e era bem desafiador também, foi muito difícil, tipo, porque a maior parte da galera tava no fuso horário da Europa. E aí, tipo, aqui para mim era um horário muito diferente. Então, eu tava acordando, a galera já tava lá, tipo, ralando há um tempão. E aí, só tinha eu aqui. Teve uma época que teve um outro cara do Brasil também que trabalhou um tempo com a gente. Mas tirando a gente, tipo, o fuso horário era todo zoado, assim. Aí foi bem difícil, foi um desafio, assim. Mas foi uma experiência muito doida. E aí a gente trabalhou lá com React, que era essa primeira aplicação. Depois a gente fez uma segunda versão, a gente começou a usar o Vue. E aí a gente tinha algumas coisas em Node, tinha algumas coisas em Python também, mas que eu não mexia. E tinha a parte do Steam, que era a parte da blockchain, que o código era em C++, tipo, eu não mexia diretamente com isso, mas eu tinha que integrar com essa parada. Então foi uma experiência muito doida, tipo, eu aprendi demais, fiz umas coisas bem que eu não imaginava que eu iria trabalhar assim. E aí foi quando surgiu a oportunidade de ir para a Europa, né? Que aí, tipo, foi a parte mais aleatória do rolê todo. Como é que eu fui parar lá na Itália por causa disso? Tipo, a gente estava na empresa, aí aqui eu botei uma fotinha minha da minha namorada lá no Coliseu, tipo, aleatoriamente, que eu não imaginava que eu iria parar lá do nada, porque foi muito do nada. Tipo assim, a empresa resolveu fazer um encontro da galera lá na Itália. Porque, tipo, no Steam, era, tipo, várias comunidades que tinham. A gente tinha essa comunidade da nossa empresa, que era a galera do open source e tal, e tinha outras comunidades usando a rede social também. E aí tinha uma galera que era a comunidade, tipo, de ciências, né? Tipo, que eles chamam, era STEM, que é Science, Technology, sei lá. Mas, tipo assim, a galera que mexe com
consciência mesmo, galera mais acadêmica e tal, e eles tinham uma comunidade lá. E aí, essa comunidade, a gente conversava com essa galera, tinha, tipo, uma relação entre as comunidades, assim, e aí eles estavam querendo fazer uma visita num laboratório lá em Pisa, na Itália, tipo, para conhecer um laboratório e fazer meio que um encontro da galera que estava lá mexendo no dia a dia, mexendo com a blockchain e tudo mais. E aí, aproveitando esse encontro, aí, tipo, a galera da empresa que eu estava trabalhando, da Utopian, eles falaram, vamos fazer também o nosso encontro e a gente encontra com eles depois. E aí, tipo, a gente foi lá para a Itália, a gente ficou em Florença, aí, tipo, a galera alugou uma casa, ficou todo mundo na mesma casa, e, tipo, eu nunca tinha saído do Brasil, foi uma experiência muito bizarra, tipo, na hora que eles falaram e tal, eu falei assim, nossa, será que eu vou? Mas, tipo, eu fiquei meio travado, né? Aí eu falei, não, não vou perder essa oportunidade, não, né? Tipo, eles iam pagar tudo e tal. Só que aí eu nunca tinha saído do país, eu ia sozinho, tipo, não conhecia ninguém. Aí eu já fiquei travado, né? Tipo, eu lembro que eu aceitei, e aí na hora que foi chegando na época, foi começando a me dar um medo, tipo assim, nossa, não conheço ninguém, velho. Vai chegar lá, vai ter, sei lá, um psicopata, vai com a galera, vai que tem um maluco no meio desse povo aí, tipo assim, não conheço ninguém de fato, né? Foi me dando um medo, assim. E aí acabou que eu fui, tipo, cheguei lá, e aí ainda teve uma outra parada que a gente precisava de organizar, tipo, quem ia dirigir, para buscar a galera em rodoviária, não sei o quê. E aí ninguém dirigia, tipo, eu era uma das únicas pessoas que tinha carteira. Aí meio que sobrou para mim, para eu dirigir. Aí, tipo, eu falei, não, então beleza, se precisar, eu posso dirigir. Aí eu cheguei lá, aluguei um carro, e aí eu já saí, tipo, na Itália, num lugar que eu nunca tinha visto antes, e, tipo, eu tava sem celular, porque, tipo, o chip não pega, né? Sei lá, tem um rolê, tipo, o chip em outro país, se você for usar, você paga milhões de reais, você tem que comprar um chip lá no lugar. Aí, na minha cabeça, eu planejei tudo, falei assim, não, vou chegar lá, vou comprar um chip, e aí eu vou pegar o carro e vou pôr no GPS e vou achar tudo. Aí eu cheguei lá, aí eu desci no aeroporto em Roma, tipo, aí era um aeroporto gigantesco, né? Eu falei assim, vou comprar o chip. Eu fiquei pensando, não, melhor eu comprar lá na outra cidade, que era, tipo, Florença. Então, tipo, eu acho que vou deixar para comprar lá, o aeroporto lá deve ser da hora e tal. Não vou fazer isso aqui agora, não. Aí, na hora que eu cheguei lá no aeroporto de Florença, tipo, o aeroporto era, tipo, minúsculo, não tinha nada, tipo, mal tinha um banheiro e não tinha lugar nenhum vendendo chip. Aí eu falei, não, fudeu, agora não tem como me comunicar com ninguém. Aí eu fiquei lá rodando. Pois é, faltou o cara da Praça 7, né, velho? Faltou alguém lá vendendo o chip da Oi. Não tinha ninguém. Aí, tipo, eu falei assim, não, eu fiquei rodando lá, dei uma volta a pé, não achei nada. Aí eu falei assim, não, vou pegar o carro então, porque o lugar de alugar o carro era logo do lado. E aí tinha. Eu perguntei para a moça no aeroporto, ela me falou assim: não, tem um shopping que você pode ir e tal. Me explicou sem inglês, mais ou menos, tipo, meu inglês mais ou menos, o inglês lá da galera na Itália também é mais ou menos, tipo, a galera não fala muito inglês. Aí ela me explicou: não, tem um shopping que você vai lá, pega tal lugar, não sei o quê. E aí eu falei: tá, então vou tentar achar. Peguei o carro, sem GPS, sem nada, e saí para procurar esse tal shopping. Aí eu sei que, tipo, não, eu passei direto, sei lá o que aconteceu. Aí do nada eu tava na estrada, lá na Itália, tipo, aquelas estradas grandonas, assim. Não fazia a mínima ideia onde que eu tava, e eu só fui. Falei, tipo, não tem retorno agora, não sei pra onde que eu tô indo. E aí eu fui vendo, passando umas cidadezinhas, assim, do lado. Aí, tipo, eu entrei numa cidade, aí tinha que pagar um pedágio, tipo, para entrar na cidade, eu paguei, não sabia onde que eu tava. Fui num café, tipo, um lugar lá para ver se tinha internet, se alguém podia me emprestar um celular. Só que a galera não falava inglês direito, aí, enfim, tipo, aí eu já fiquei, sei lá, não sabia o que eu ia fazer, né? Aí, por fim, eu saí, continuei rodando na estrada, até que eu achei tipo, um shopping, tipo, do nada lá apareceu um shopping que eu consegui entrar, e aí eu fui comprei o chip lá, depois eu descobri que o cara que me vendeu o chip me passou a perna ainda, tipo, ele deve ter visto que eu tava lá completamente retardado, tipo, não, onde que eu tô, não sei o quê. Aí eu lembro que o chip era, tipo, a nota fiscal, tipo, depois que eu fui ver isso, a nota tava lá, sei lá, 20 euros, e o cara me cobrou 30, alguma coisa assim. E ficou com dinheiro para ele, fraga. Tipo,
Aí depois que eu fui ver que ainda tinha sido passado a perna lá, só que eu paguei feliz, tipo, se me cobrasse 200 euros, eu tava feliz de conseguir um chip. Mas aí, tipo, a máfia italiana. Pois é, né? Ainda mais brasileiro, a gente achando que não ia ser, que a gente que é esperto, né, velho? Os caras lá não passaram a pena. Mas beleza, foi de boa, superei, e aí eu consegui arrumar o GPS e tal, e aí eu fui buscar um cara também que eu nunca tinha visto na vida, um cara que era da República Tcheca, tipo, entrou no carro lá, não sabia nem o que conversava, aquele clima esquisito, né? Tipo, nunca vi o cara é de outro país, totalmente diferente, assim, a gente já tinha conversado no Slack, sei lá, mas foi uma experiência muito doida, né? Tipo, aí eu fui trocando ideia com ele, assim, aquele papo meio estranho, assim, sem render direito, né? Com as barreiras da língua. Mas aí a gente foi e chegamos lá no lugar que a gente ia ficar. E aí foi muito doido, tipo assim, eu tava morrendo de medo, que eu não conhecia ninguém e tal. Só que foi muito foda conhecer. Aí, essa galera que tava nessa foto aqui, tava todo mundo lá. Então, tipo, gente da Índia, da Inglaterra, da Alemanha, da República Tcheca, da Polônia. Tinha gente de Israel lá também. E aí a gente ficou todo mundo nessa casa e nós fizemos, tipo, um hackathon lá com a galera. A empresa organizou isso, tipo, quem não foi participou online, quem estava lá fez equipe lá, a gente fez, tipo, um hackathon. E aí foi tipo, uma experiência muito doida, assim, que eu vou lembrar para sempre. E aí ainda teve a parte, ainda não foi a parte mais doida, tipo, a parte mais doida dessa viagem toda foi tipo, o encontro com a galera que tinha lá dessa outra comunidade de ciência. Tipo, um desses caras, ele era tipo um doutor cabuloso em alguma universidade e tal, e aí ele foi e agendou uma visita para a gente fazer lá no interferômetro em Pisa, que aí esse foi o rolê mais aleatório da minha vida, assim, tipo, esse lugar aqui eu não conhecia, até saber desse evento, eu não conhecia isso daqui, mas é um negócio muito cabuloso. Tipo, fica lá em Pisa, na Itália, e tem outros três, tem um nos Estados Unidos e tem outro que eu não lembro onde que isso é um aparelho que chama interferômetro, que ele é para medir ondas gravitacionais, tipo, tem a ver com a teoria da relatividade lá do Einstein, enfim, tipo, basicamente é um aparelho que tem, sei lá, esse aqui tem 3 quilômetros, dá para ver o meu mouse aqui? Eu não sei. Tá sim, mano. Ah, boa. Então, tipo, isso aqui tem 3 quilômetros, isso aqui também tipo, acho que é uns 2 a 3 quilômetros, e tem uns espelhos aqui dentro, e aí tem todo um rolê aqui que, tipo, consegue captar a onda gravitacional. E aí precisa dos 3 laboratórios, tipo, captarem a onda gravitacional para conseguir provar que ela realmente existe. Isso aqui foi o que provou que as ondas gravitacionais são reais, tipo assim. Antes era tudo teoria, foi bolada pelo Einstein lá, e por causa dessa galera maluca aqui, tipo, tanto desse laboratório quanto os outros laboratórios, eles conseguiram captar de fato a onda gravitacional e provar que ela existe. Tipo, e aí a galera que fez isso ganhou o prêmio Nobel, tipo, há uns anos atrás. E aí, tipo, eu fui nesse lugar aqui, muito aleatoriamente, por causa dessa galera. E aí aqui tá minha cara, tipo assim, de que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, o que tá rolando? E aí eu fui nesse lugar e eu tive uma palestra com um dos caras que cuida disso aqui, que era um dos caras que teve a ver com o prêmio Nobel. E aí, tipo, a gente foi e almoçou na cantina que tinha lá. Aí, tipo, tinha todo um rolê que a comida desse lugar, de todos os 3 interferômetros, a comida aqui era melhor, porque é na Itália, né? Obviamente, tem todo aquele negócio que a comida italiana é da hora e tal. E aí, tipo, a gente sentou na mesa, almoçou com os caras, tipo, sem noção de cabuloso, o cara, prêmio Nobel, sei lá. E aí, tipo, nessa hora eu fiquei assim, que é isso? O que eu tô fazendo da minha vida? Né? O que eu fiz para merecer estar aqui, velho? Tipo, eu me senti muito privilegiado, assim, tipo, de... E aí eu pensei em tudo que me levou até esse lugar, né? Tipo, até estar ali. Obviamente que tem todo o privilégio que, sei lá, como homem, branco, tudo eu já tenho, mas principalmente que eu acho que é um privilégio que a gente tem nessa área aqui, tipo, de estar em contato com gente do mundo inteiro e tipo assim, com pouco esforço você consegue entrar em contato com galera que está fazendo coisa muito cabulosa pelo mundo, tipo, a gente consegue, e ainda assim contribuir para isso, tipo, de alguma forma.
Aí, tipo, foi, assim, falta até palavra para explicar assim, o sentimento que eu tive de pensar nisso, de ter a sorte de estar ali, né? Mas não deixei de me sentir, tipo, o Ronaldinho naqueles rolês, né? Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, o rolê mais aleatório de todos. Mas foi muito doido, tipo, eu tenho 1 milhão de vídeos, de fotos que eu fiz esse dia, tipo, foi realmente muito doido. E aí, tipo, o que aconteceu depois disso, né? Depois desse encontro e tal, a empresa deu errado, tipo, não foi para frente esse projeto. E aí eu vou explicar um pouco o que rolou, tipo assim, mais também a minha visão, né? Porque tem todo o rolê, tipo, de todas as pessoas envolvidas, mas falando na minha visão, assim. Mas assim, antes de falar o que deu errado, né? Falar o que deu certo, que foi, tipo, uma coisa muito massa em relação ao open source. Tipo, o cálculo que a gente fez é que mais ou menos a gente conseguiu gerar 1,5 milhão de dólares que foram distribuídos para a galera que contribuía com o open source ao redor do mundo. Tipo, todas aquelas contribuições, tipo, desde código, tradução, design, enfim, várias coisas, somando todas as contribuições lá que a gente fez com o bot, tudo que foi gerado pela rede, deu aproximadamente isso. Então, tipo, isso aqui é um valor, sei lá, no macro é muito pouco, mas se a gente pensar na vida de cada pessoa que, sei lá, eu lembro que tinha galera que era da Turquia, da África, da Turquia eu lembro que tinha um cara que trabalhava lá que ele, na época, foi uma época que estava muito bad a economia lá, e, tipo, ele me falou que ele estava com muita dificuldade, que ele meio que dependia desse dinheiro lá para fazer as coisas dele. Então, tipo, realmente ajudava ele no dia a dia. E tinha galera da África também, que, tipo, imagina em alguns países da África que a moeda é muito desvalorizada e tal, a galera ganha, sei lá, 15 dólares, é muita coisa, tipo assim. Então, foi uma... Por mais que não tenha dado certo e que o projeto não exista hoje em dia, tipo, o legado que deixou, assim, para mim foi muito, muito legal, assim. E aí, voltando, por que eu acho que deu errado, assim, primeiro porque era uma coisa muito experimental, assim, tipo, era, era uma parada econômica que dependia da blockchain, não tinha nenhuma regulamentação, não tinha nada que falava o que podia, o que não podia, e dependia 100% da blockchain que era o Steam. E a blockchain do Steam, o valor dela, como todo mundo já deve saber, assim, de blockchain, Bitcoin, as coisas são muito instáveis, muito voláteis, né? Então, aconteceu que, na época que estava aquele boom do blockchain, a empresa estava indo bem, estava conseguindo crescer e tal, estava conseguindo gerar retorno, mas quando as moedas começaram a diminuir, logo depois, começou a ficar difícil de manter o modelo de negócio, porque dependia exclusivamente de ter ali uma moeda valorizada. E aí, com isso, acabou não indo para frente, principalmente, eu acho que por causa dessa questão do modelo de negócio. A gente tentou adaptar, tentou criar outras coisas, mas acabou não indo para frente, e aí também por conta de diferentes caminhos de vida da galera, né? Tipo, eu lembro que chegou uma hora que o CEO, né, o cara que tinha fundado, ele já não estava muito botando fé mais, aí acabou que não foi para frente, e aí eu decidi, tipo, encerrar, assim, e seguir a vida, né? E aí, tipo, depois disso eu fiquei meio... Eu tinha vindo de 2 experiências seguidas, assim, mexendo com open source, mexendo com blockchain, e foram assim, as experiências profissionais até hoje que mais me marcaram, só que, ao mesmo tempo, foram coisas que, tipo, foram muito instáveis, né? Tipo, era o rolê da blockchain de repente não ter mais nada e tal, você está dependendo do valor ali, de repente não funciona, enfim, a moeda cai. E aí eu acabei falando assim, não, vou agora procurar um rolê mais sólido, alguma coisa assim que não seja tão volátil, tão estável. E aí eu acabei indo para o desenvolvimento mais tradicional assim mesmo, tipo, e parei de mexer com open source no dia a dia mesmo, 100% do tempo ali. Mas igual eu tinha falado, tipo, eu não desisti completamente, porque ainda hoje, qualquer coisa que eu vejo, assim, coisas pequenas, eu não faço nenhuma contribuição de, sei lá, semanas trabalhando em alguma coisa. Mas aí eu sempre gosto quando tem oportunidade de poder contribuir. E acho que é isso. E aí o resultado da Utopia foi isso que eu falei, que essa quantia que parece pequena, mas assim, acho que pode ter ajudado muita gente. É uma coisa que eu
tenho muito orgulho de ter feito parte disso, sim. E aí, já caminhando para finalizar, não deu certo com a Utopia, né, que pelo próprio nome, era um projeto meio utópico, meio viajado, mas existem, hoje em dia, muitas iniciativas, assim, com a mesma pegada, assim, de sustentar o open source e contribuir de alguma forma, ajudar as pessoas que estão dedicando tempo ali. E aí eu separei algumas aqui, por exemplo, o Gitcoin, que é uma bem parecida até com a Utopia, que basicamente a galera, você pode colocar bounty lá, tipo, se você tem uma issue, você cria essa issue dentro do sistema deles e coloca lá a criptomoeda para quem resolver essa issue. Quem conseguir resolver, pode ser, se a pessoa aprovar e tudo mais, pode receber esse bounty. Depois, quem não conhecer, quiser dar uma olhada, às vezes você consegue converter a sua contribuição em realmente dinheiro para você. Então, pode ser uma coisa boa, assim, para quem estiver querendo, né? E aí tem também a cultura dos bounties, que começou a surgir também muito relacionado com isso, tem a ver com esse Bitcoin, que é tipo, você tem um projeto open source e você está querendo crescer, você pode não depender só de contribuição orgânica, mas você trazer ativamente pessoas para contribuírem através de bounty. Então, você fala assim, ó, quem contribuir isso aqui vai receber tantos dólares, tantos reais, tantos Bitcoin, enfim. Está bem relacionado com esse Bitcoin aqui. Bounty não é nenhuma empresa, tipo assim, é o termo de recompensar você por fazer uma tarefa. E aí também tem uma empresa que, na época lá da Utopia, a gente olhava bastante para eles, que é o Open Collective, que é uma iniciativa bem massa, assim, que basicamente é uma empresa que ela fornece uma estrutura jurídica e bancária para que pessoas que tenham envolvimento com projetos open source, principalmente pessoas mantenedoras, que elas consigam estruturar tipo, a parte jurídica para poder receber apoio. Talvez valha até a pena eu entrar aqui, tipo, mostrar rapidão como é que é, porque eu acho que Então, o que rola? Tipo, se você tem um projeto open source ou uma iniciativa, alguma coisa, não necessariamente não de código, pode ser também uma comunidade, alguma coisa assim, você pode se cadastrar e, tipo, aí eles vão, como se fosse abrir uma conta para você e permitir que você receba doações. E aí vários projetos open source começaram a usar isso daqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui para a gente ver. Eu lembro do Babel, deixa eu ver se ainda está. O Babel. Que é tipo um projeto muito ativo no JavaScript, né? E eles usam isso daqui, tipo, você pode se tornar como se fosse um sponsor, né? Um patrocinador. E aí tem várias contribuições que você pode fazer em dinheiro. Então, por exemplo, se você quer, sei lá, contribuir você pessoalmente $2 por mês, você pode fazer isso daqui. E aí a galera que cuida desse projeto vai receber esse dinheiro. E aí você consegue ver como que eles estão usando esse dinheiro aqui. Tipo, eles têm que colocar aqui as despesas. Então, tipo, eu paguei um desenvolvedor para fazer tal coisa. E aí ele vai e joga a despesa aqui, então vira uma parada transparente, assim. E aí as próprias empresas começaram a usar isso aqui para poder contribuir de forma ativa, né, de forma monetária. Então, por exemplo, aqui tem o Airbnb, que doa $24 mil por ano para o Babel. Então, tipo, ele aparece aqui, gera tipo, propaganda para o Airbnb, gera dinheiro para a galera que está trabalhando. Então, é uma parada bem massa. E esse projeto aqui, em especial, o Open Collective, é um dos projetos que eu contribuí com o front-end, porque ele é todo open source. Tipo, se a gente olhar o GitHub deles, Open Collective. Ele é totalmente aberto, tudo, tipo, front-end, API, então ele é uma aplicação Next, tipo, é um React que usa Next.js, e o back-end é um GraphQL. Então, tipo, na época eu estava estudando o GraphQL um pouco aqui, e aí eu peguei e comecei a mexer, e aí eu vi uma issue aberta e resolvi, tipo assim, também
meio na cara dura, assim, peguei e resolvi. E aí eu ainda tenho vontade de contribuir mais para esse projeto aqui, porque eu acho ele muito da hora, e recomendo também, se alguém mais estiver procurando alguma coisa para contribuir, tipo, acho bem da hora. E aí ele tem essa missão meio de que viabilizar o open source por meio de recompensa mesmo, de forma monetária, né? Tipo, e aí entra uma discussão, assim, que é bem complexa e bem... não tenho uma opinião 100% formada, mas até que ponto a recompensa financeira ajuda ou atrapalha o open source, né? Porque o open source ele depende muito da parada orgânica, de você fazer o que você quer ali. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que se você é uma pessoa que quer trabalhar full time no open source, você precisa de pagar suas contas de alguma forma. Então, a gente tem que pensar jeitos de viabilizar isso, né? E evitar problemas de, tipo, bibliotecas abandonadas, enfim. Então, assim, a minha opinião é que eu vejo com bons olhos esse tipo de iniciativa, mas, ao mesmo tempo, tem um alerta ali vermelho, vermelho não, amarelo, assim, para isso não virar o caso, por exemplo, do Hacktoberfest, não virar spam, vou contribuir qualquer coisa aqui mal feita só para ganhar um dinheiro. Isso era um problema que a gente tinha lá na Utopia, a gente tinha muita contribuição de spam, que a gente tinha que ficar moderando para ver se a galera não estava abusando do sistema, né? Então, tipo, é um desafio que a gente sempre vai ter no open source, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa de estrutura, precisa de apoio, precisa consequentemente, de dinheiro no rolê. Então, é uma coisa natural, assim, na minha visão. E aí, para finalizar, assim, a conclusão que eu tiro disso tudo e a forma como eu enxergo o open source, assim, na minha carreira, principalmente, é que todas as contribuições que eu faço, tipo, obviamente que eu penso em contribuir com o ecossistema, eu fico feliz de saber que eu estou ajudando de alguma forma, mesmo que seja bem pouquinho, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma visão meio ativa de pensar na minha carreira, assim, até meio egoísta, assim, de pensar como que eu posso contribuir e, ao mesmo tempo, gerar, tipo assim, gerar alguma coisa que vai ser útil para mim na minha carreira. Então, as contribuições que eu fiz no Utopian, primeiro foi curiosidade e tal, mas depois eu já, obviamente, tinha a visão ali, como que eu vou fazer isso de forma estratégica para conseguir um emprego, talvez, se eu precisasse. Eu tinha um pouco dessa mentalidade, assim. Depois, quando eu fiz essa contribuição para o Open Collective, eu também estava pensando na época em tentar trabalhar com eles, tipo, em mandar meu currículo para a galera lá. E aí eu pensei, qual que é a melhor forma de eu me apresentar para essa galera? Vou fazer uma contribuição aqui. E aí, tipo, eu sempre tenho essa visão, assim, falando assim, do pessoal, do individual mesmo, essa relação com o open source, de pensar em uma forma de realmente ser útil para a carreira pessoal, assim. E aí, até a dica que eu deixo para finalizar, tipo, tem muita empresa hoje em dia, o Open Collective é um exemplo, tem o Ghost também é um exemplo, que é aquele que eu falei do blog, né, que é tipo WordPress, o próprio WordPress, o próprio GitLab, todas são empresas que têm open source muito forte e que contratam galera. Então, tipo, se você está interessado ou interessada em talvez trabalhar em uma empresa dessas, antes de mandar um currículo, a primeira coisa que você tem que pensar é em fazer uma contribuição com essa galera. Tipo, entra lá, aprende como é que faz e manda. E, tipo, o seu cartão de visita tem, nesses casos, se a empresa tem um produto que é uma coisa open source, você obrigatoriamente, antes de mais nada, tem que fazer uma contribuição ali, senão a galera nem vai te olhar, porque imagina o seguinte, tem lá um contribuidor que já fez 50 commits no projeto e chega você mandando o seu currículo. Tipo, o seu currículo, mas você nunca viu o projeto antes. Quem que você acha que a empresa vai, tipo, dar preferência? Obviamente quem já conhece o sistema e tudo mais. Então, tipo, tem como ter essa visão mais estratégica, pensando em carreira e tudo mais, em relação ao open source. Obviamente, estou falando isso também, mas sem deixar de lado tudo que o open source significa, de, tipo, colaboração e tudo mais, mas não precisa de ser, tipo, estou fazendo caridade. Você pode contribuir com o open source e, ao mesmo tempo, pensar na sua carreira, pensar no lado individual da parada. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Quem quiser me achar aí pela web, @IcaroHarry, deve me achar em quase tudo. Tem o meu sitezinho aqui também. Acho que é isso. Eu queria só mais contar o caso mesmo, que pudesse de alguma forma inspirar, tipo, dar ideia para vocês.
Se tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer dúvida, seja sobre apresentação, sobre carreira, enfim, estou à disposição. Acho que é isso. E agradecer mais uma vez pela a Nata aí, o Felipe, a Márcia, todo mundo envolvido no rolê, que massa demais. Valeu demais, Ícaro. Muito obrigado aí pela participação. Eu acho que foi muito interessante as coisas que você trouxe sobre o open source. Inclusive, a gente vai para a talk da Camila agora, tá? Que já está um pouco atrasada. Dependendo, quem sabe até depois da talk lá a gente segue conversando um pouquinho mais sobre isso. Não vou nem puxar nenhum comentário agora não para não atrasar mais, né? Mas depois lá a gente dependendo troca mais uma ideia a respeito. Mas valeu demais, muito massa essa história, realmente é muito bacana. Muito bom que você limpou aí. Foi mal passar o horário aí, foi mal pelo atraso. Se alguém tiver comentário, também tem um grupo no Discord, tipo, de tópicos lá, que vocês podem ir discutindo e conversando por lá também, não precisa morrer as coisas aqui. Mas só pra gente, como a gente já passou do horário da Camila, vamos pular para outra apresentação, galera. Tô mandando o link aí no chat, galera, podem ir para outra lá. Valeu demais.